Muito bem, nós que estamos aqui, ficaremos para o sermão. Outro dia desses, aí para trás, e bota para trás nisso, eu li um livro, cujo título é Tempo para Todo Propósito. São reflexões sobre o significado da vida. Ele é escrito por dois autores americanos, o Bob Risher e o Ron Pitkins. E eles trabalham no livro o texto de Eclesiastes, ou o livro de Eclesiastes. E lá no capítulo 7, ao longo da leitura que fiz, eu me deparei com algumas argumentações dos autores que vinham de encontro a algumas coisas que nós vínhamos pensando, ideias que a gente desenvolve sobre a adoração ao Senhor. E este mês de julho, na Escola Bíblica Dominical, nós trabalhamos justamente isso, a adoração. Pudemos ver modelos de adoração no Velho Testamento e pudemos atualizar isso para os dias de hoje, a lição de domingo passado e de hoje, sobre uma crise que a gente vive na forma de cultuar o Senhor e no conteúdo dessa forma. E o livro que eu li tinha a ver, e eu confesso a vocês, não é a primeira vez que eu falo sobre isso, e não será a última. Eu não fico procurando assuntos que caibam dentro de uma certa programação que a gente faz. Tanto que os sermões já estão programados até o final do ano e as lições de escola dominical até novembro. Eu não fico procurando ver o que eu vou falar de manhã para completar a noite. Eu não faço isso mesmo. Aliás, eu não faço e nunca fiz. Mas Deus é tão misericordioso que o assunto de hoje tem exatamente a ver com aquilo que nós vínhamos falando ao longo desse mês. E aí eu decidi juntar as duas coisas neste sermão, que já estava pronto. Então, só a introdução que eu estou mudando, não é exatamente aquilo que está escrito aqui, mas vocês vão ver que ao longo da exposição do sermão, vocês verão, quem vem na escola dominical, que tem muito a ver com o que nós temos falado. Vamos pensar um pouco sobre algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, quantas pessoas deixam de frequentar uma igreja porque o culto para elas não tem tido sentido? Não há valor para elas. E aí, nós que aqui estamos, já nos ocorreu questionarmos-nos sobre o porquê cantamos, por que lemos a Bíblia, por que nós oramos num culto. Você já parou para pensar? Por que o culto tem que ter essa estrutura que a gente tem aqui? A gente chega, canta, lê a Bíblia, ora, ouve a palavra, canta, ora, se despede, vai embora. Você já parou para pensar por que tem que ser assim? Se você já não parou, eu paro sempre para perguntar por que a gente faz assim, desse jeito. Já nos ocorreu questionarmos-nos sobre como nós nos percebemos no culto, se ele faz sentido mesmo, ou se ele se transformou em algo mecânico, automático, rotineiro. Eu me questiono isso constantemente. Me questiono e questiono isso. Porque às vezes o que cantamos parece não ter ligação com o sentido, com o que nós sentimos ou pelo que nós passamos. Você já parou para pensar sobre isso? A gente canta uma coisa aqui no domingo à noite, por exemplo, e parece que isso que nós cantamos não tem nada a ver com o que acontece com a gente na segunda-feira. Parece que é uma coisa completamente desfocada da realidade das nossas vidas. A gente canta sobre uma realidade, ou sobre uma expectativa, ou sobre uma possibilidade, só que a realidade do dia a dia parece que não tem nada a ver com o que a gente canta. Você já parou para pensar sobre isso? Eu paro constantemente. Eu questiono isso e muito. Bom, isso tudo tem a ver com o que nós chamamos hoje na escola dominical de conteúdo. Conteúdo do culto. Conteúdo do culto e da adoração. É o que nós prestamos a Deus. É o que nós fazemos, como fazemos, quem nós somos. O que
cantamos, a quem cantamos, que mensagem tem o que nós cantamos. Salomão, terceiro rei de Israel, ao escrever Eclesiastes, e aí eu quero levá-los à leitura do capítulo 5, os versículos de 1 a 7. Eu farei a leitura que nós estamos gravando, né? E você vai aí na sua Bíblia, no seu tablet, no seu celular, no seu smartphone, enfim, no que você tiver na mão, acompanhar a leitura que a gente vai fazer aqui. Eclesiastes 5. De 1 a 7, esse primeiro tópico que tem aí, ó. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Os antigos diriam que quem muito fala dá bom dia a cavalo. Não é? Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertida. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também as muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Quando Salomão escreve este trecho, este texto, esse pedaço da mensagem do livro de Eclesiastes, ele nos chama a atenção para isso que a gente vinha falando até agora, ou para o conteúdo do culto e da adoração que nós prestamos a Deus. Os autores do livro que citei, o Richter e o Pickens, eles dizem que, ao escrever o texto, Salomão se preocupa com os problemas originados pela adoração que ele chama de fútil, que é vazia de conteúdo, que não leva ninguém a nada e nem a lugar algum. E ele entende que a raiz do problema estava na sua época, e nós também podemos dizer o mesmo, na motivação, na razão, no porquê alguém adora ao Senhor Deus. Por exemplo, de novo, você já se perguntou por que você está aqui? E por que você faz exatamente isso todo domingo? Lê a Bíblia, ora, canta e adora a Deus. Qual é o sentido? Qual é o objetivo disso? Onde nós queremos chegar com isso? Salomão observou, de acordo com o Richter e o Pitkin, que ao seu redor, observando algumas coisas, ele entendeu que o problema é que as pessoas adoravam a si mesmas e não a Deus. Até parece que Salomão ouviu a aula de escola dominical de hoje. As pessoas, às vezes, adoram para agradar, para realizar e para satisfazerem a si mesmas, mas não a Deus. Elas adoram para se sentirem bem consigo mesmas. Por isso, para Salomão, havia o que a gente pode chamar, como dissemos no contexto de hoje, na escola dominical, de uma crise ou um problema no conteúdo da adoração. Porque elas adoravam para se realizarem, não para realizar a Deus. Para se contentarem, não para alegrarem o Senhor. Para se servirem, não para servirem ao Senhor. Segundo o Richter e o Pitkin, é como se Salomão protestasse sobre isso
dissesse alguma coisa mais ou menos parecida com o seguinte, ó, você arrasta o seu corpo para a adoração, mas a sua mente está num outro lugar. Você ouve muito pouco, canta sem ânimo, planeja atividades enquanto a palavra de Deus é ensinada. E nós podemos acrescentar a isso as pessoas que durante o culto navegam nas redes sociais, se comunicam nas mídias eletrônicas e por aí vai. Ainda o Richter e o Pitkin diz o seguinte, você não dá nada para Deus quando adora e não espera nada dele. E é isso o que você ganha com esse tipo de adoração. Nada. Óbvio. É um princípio de Paulo e que também Sir Isaac Newton colocou como segundo princípio da lei da física. Toda ação tem uma reação de mesma proporção e intensidade. Paulo diria que o que você planta, você colhe. Simples assim. Eu não dou nada e não recebo nada. Bem, sobre isso, nós podemos dizer como Jesus. Lá em Mateus 15, versos 8 e 9, Marcos 7, 6 e 7, citando Isaías 29, 13. Ele já se posicionara ao afirmar que o povo se aproximava dele, Deus, com a boca e com os lábios o honravam, mas tinham o coração longe. No entender do Richter e do Pitkin, diante da percepção de uma adoração fútil, vazia, sem sentido, à sua época, Salomão, ele propõe pelo menos 3 passos que devem ser dados em ordem cronológica, então o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, que nós podemos aqui também seguir, se nós desejamos que a nossa adoração com Deus seja viva, tenha sentido de ser e de existir, e não seja fútil e nem vazia. O primeiro passo está no verso 1. Ele entende que deve ser dado antes da adoração. E ele expressa a seguinte sentença: guarda o teu pé. É o mesmo que ande prudentemente. Vejam, queridos, Salomão entendia que a adoração a Deus é um expediente que começa antes de nós chegarmos ao local de culto, seja ele a igreja, uma casa, uma praça, um lugar onde o povo de Deus se reúne. E isso envolve preparo, isso envolve disposição, e é um preparo que vem antes de chegar. O Richter e o Pitkin, eles dizem que se Jesus é realmente o nosso Senhor, se Ele significa para nós mais do que qualquer um, então nós devemos ir ao culto com disposição, com vontade, para estarmos com Jesus. Com prazer, com alegria, com entusiasmo, com satisfação. Se nós não nos prepararmos para a adoração, nós roubamos de nós um encontro abençoado, santificado com Deus. E aí, quando nós não recebemos nada, é porque nós não investimos nada. Não nos dedicamos, não nos envolvemos antes, como preparação para adorar o Senhor. Em alguns casos, alguns de nós, não todos, mas de novo, em alguns casos, alguns de nós já fomos namorados novinhos. Não é? Nem todos. Alguns sim. Alguns já não são mais namorados e outros ainda mantêm o namoro. Quando a gente é namorado de novinho, ou o namoro é novo,
a gente não vê a hora de falar com a pessoa com quem nós nos relacionamos, não é? Pelo menos eu me lembro que é sempre assim com a Nilva. Não é? A gente cria situações, arranja tempo, dá uma escapadinha para fazer uma ligação, para mandar um zap, para entrar no Face. A gente se vira nos 30, que nem diz algumas pessoas, para poder falar com a pessoa, porque nós estamos amando, estamos apaixonados. Em alguns casos, eu não sei dizer a incidência disso, pelo menos eu não sei colocar isso em números ou em porcentagem, mas em alguns casos, isso vai caindo numa rotina que aquilo que é novo, estimulante, aquilo que é excitante, aquilo que nos faz levantar pensando em como conseguir ver, falar, enfim, vai acabando, vai morrendo. A ideia dos autores, em outras palavras, é mais ou menos essa. Quando a gente se converte, a gente tem um fogo dentro de nós, dado pelo Espírito Santo, que a gente não vê a hora de estar na igreja, de ler a Bíblia, de cantar, e a gente canta, chora na presença do Senhor, canta com entusiasmo, com vontade, com paixão. Aí nós pedimos uma coisa, Deus nos dá, pedimos outra, Ele nos dá. Aí nós pedimos uma terceira e de repente a gente não recebe ou demora para receber. O que é que a gente faz? Vai perdendo aquele pique. Perde aquele entusiasmo. A oração já não é mais tão fervorosa. O cântico já não é mais tão emotivo. E a gente vai caindo meio que num marasmo. Então, aquela paixão que nós tínhamos quando começou o namoro, que vai se perdendo ao longo do tempo, a gente transporta para a relação com Deus. Aquilo que nós sentíamos quando nos convertemos, vai perdendo o seu pique, vai perdendo a sua intensidade ao longo do tempo, e aí fica uma coisa monótona, vazia. Por isso, Salomão, vendo, diz, olha, a gente tem que recomeçar lá de trás. Antes de chegar na casa do Senhor, começa a adoração na cabeça de Salomão. E na minha também. Segundo passo. Durante a adoração. Olhem para os versículos 1, 2 e 3. Quando no verso 1, Salomão diz, chegar-se para ouvir, significa venha com o coração aberto, disposto a ouvir, venha com os ouvidos atentos. Eu estava numa igreja uma vez, um pregador disse assim, olha, tampe um dos seus ouvidos, para que a palavra que entra no outro não saia por aquele. Aí eu pensei, e se eu tampar exatamente o ouvido de entrada? Aí eu estou na água. Então, por favor, não tampe ouvido nenhum, mas preste atenção. Ainda no mesmo verso 1, quando Salomão diz, oferecer sacrifícios de tolo, segundo os autores que eu tenho citado ao longo do sermão, o Richter e o Pitkin, significa palavras vazias, sem sentido, palavras desconexas, que não dizem nada. O tolo não sabe quem ele mesmo é, e nem quem é Deus, a quem ele se dirige para adorar. O que é que o tolo faz quando adora? Para Richter e Pitkin, o verso 2 responde, o tolo se apressa em expressar palavras, ou ele não pensa nas palavras que diz, ou o tolo não fala com sinceridade e ele se esquece que há uma grande diferença entre ele e Deus. E o verso 2 a gente lê, Deus está no céu e o homem está na terra. Outra diferença, o tolo fala, mas o seu coração, a sua intenção, a sua vontade, a sua motivação não está naquilo que ele fala. É uma fala, é um dizer vazio, sem sentido, porque ele não se envolve emocional e principalmente espiritualmente falando com o que ele fala. Ele não aplica o coração naquilo que fala. Ele não aplica aquilo que fala à sua vida, no dia a dia. Ele fala por falar. Se você perguntar para o tolo o que ele está dizendo, ele não sabe.
Eu lembro de uma vez na escola, não vou dizer que faz tempo, porque também não é tanto assim, né? Mas lembro-me de uma vez na escola, no corredor, de uma classe para outra, um amigo, virando para um outro amigo, chamou: "Ô, fariseu, vem aqui!" Aí eu parei e falei: "Ô, fulano, você tem ideia do que é fariseu? Você sabe o que é fariseu?" "Ah, eu não, todo mundo fala, então eu falo também." O tolo é isso. Ele fala e não sabe o que está falando. Agora pega esse tolo e vem para dentro da igreja. Já pensou esse rapaz que chama o outro de tolo? Chegar aqui e falar assim: "Ó Deus, fariseu, aqui estou eu para falar com o senhor." Ele não sabe o que ele está falando. Ele acha que é uma palavra bonita. Ele incorpora, ele adiciona, ele acrescenta ao seu vocabulário aquela palavra. Tem um filme com o James Belushi, se eu não errar o nome, em que ele faz o papel de um presidiário que faz uma ligação telefônica para uma rádio que estava fazendo uma promoção para ganhar, responder uma pergunta e ganhar um ingresso para assistir o time dele, time de futebol americano, né? Que ia jogar naquela cidade onde ele estava preso. E ele ganha. E aí há uma festa toda no presídio, e ele sairia um dia depois do jogo. Aí o pessoal fala para ele assim: "Mas como é que você vai sair daqui para ir assistir o jogo?" E ele diz: "Eu vou dar um jeito." Aí o pessoal falou: "Tá bom, beleza." Agora outra pergunta: como é que você vai fazer para entrar aqui depois? Então o filme todo gira em torno disso. Ele consegue sair da prisão. Eu não vou dar spoiler do filme aqui, tá? Ele sai da prisão, depois vocês vão lá e assistem para ver se ele volta ou não, e como é que ele volta e o que ele faz. Mas tem uma cena em que ele vai para o aeroporto, aguardar o time desembarcar para ele poder pegar autógrafo e tal. E um determinado cidadão esquece a agenda na cabine telefônica. E ele pega e ele começa a folhear para ver o que tem naquela agenda. Como eu disse, eu não vou dar spoiler. Então você depois vai lá e vê o que tem na agenda. Mas tem uma situação em que a pessoa, dono da agenda, escreve assim: palavras de poder. E uma das palavras é superlativo. Ele fala: gostei, vou começar a falar isso. Então ele interage com uma pessoa lá, numa determinada cena, e fala para a pessoa: isso é superlativo. Ele não tem a menor ideia do que ele está falando, ele não sabe o sentido da palavra, mas ele fala. É muito interessante o filme, se você puder assistir. É um filme comercial. Mas às vezes a gente faz isso diante de Deus. A gente usa um vocabulário que a gente não tem a menor ideia do que aquela palavra significa. Mas a gente quer falar para Deus. Na cabeça de Salomão, durante o culto, não é para fazer isso. Isso não é palavra de tolo. A gente não sabe o sentido, o significado, qual é o objetivo. O terceiro passo, então, o primeiro é antes, o segundo é durante, e óbvio que o terceiro é depois. Versículos 4, 5, 6 e 7. Mais uma vez, citando o Ritchie e o Pitkin. Quando Salomão trabalha a ideia de que um voto ou um compromisso a Deus deve ser cumprido, ele chama atenção para o que os autores entenderam como uma adoração hipócrita, fingida, de fora para dentro, sem sentido verdadeiro, não sincera, não autêntica. O verso 6 diz: não consintas que a tua boca te faça culpado. Ninguém faz um voto a Deus ou assume um compromisso com Ele com a intenção de quebrar esse voto. Mas o que acontece normalmente é que amanhã, para cumprir o voto ou o compromisso, se transforma na próxima semana. Que se transforma, por sua vez, no próximo mês. Que vira o bimestre, que vai para o próximo semestre, talvez o próximo ano,
e não acaba se cumprindo nunca. E aí, como consequência, muitos crentes têm as suas vidas derrotadas, porque fizeram um voto a Deus, assumiram um compromisso com Deus, mas não cumpriram. Por exemplo, em termos de conteúdo de culto que a gente canta. Cantamos assim: te dou o meu coração, tudo que há em mim. Quase que eu cantei esse cântico hoje. Eu entrego tudo a ti. Tudo a ti. E aí a gente tem que perguntar, é sério mesmo? A gente entrega para Deus? Nós entregamos mesmo para o Senhor? Pelo menos nos dias de culto, na hora do culto, a gente entrega? Porque muita gente durante o culto fica navegando nas mídias sociais. Então, eu canto, eu entrego a ti, mas o meu tempo no culto está na rede social. Eu estou cantando uma coisa e fazendo outra completamente diferente. A pergunta é, o que eu canto tem sentido com o que eu estou fazendo? Absolutamente nenhum. E eu não vou nem perguntar o que pesa mais na balança, porque eu tenho certeza qual será a resposta. É sério mesmo quando a gente canta, eu entrego tudo a ti nos cultos? O dízimo que nós entregamos é realmente dízimo? Salomão olhou ao seu redor e ele percebeu que havia problemas com o povo de Deus para adorar o Senhor. Problemas de conteúdo. E em Eclesiastes 5, de 1 a 7, para os autores que eu citei, o sermão inteiro, Richter e Pitkin, ele propõe 3 passos que nós podemos dar para melhorar a nossa adoração. O primeiro passo é anterior à chegada no culto, que tem a ver com a disposição de vir para adorar. O segundo é durante o culto, o que nós fazemos, qual o nosso interesse, qual o nosso envolvimento com o cântico, com o louvor, com a leitura, com a oração. E terceiro, depois que a gente sai daqui, o que é que a gente faz com o que a gente fez aqui? O que a gente faz com o que nós cantamos, com o que nós lemos, com as orações que nós fizemos amanhã, onde nós estivermos trabalhando, estudando, indo ao supermercado, ao açougue, à farmácia, na rua. O que a gente faz amanhã com o que a gente fez aqui hoje? Problema de conteúdo. E nós precisamos, eu entendo, repensar um pouco algumas coisas que nós fazemos. E eu quero, enquanto repensamos, orar sobre isso. Vamos lá? Fechar os nossos olhos e, enquanto pensamos um pouco, oramos. Senhor Deus, nós que estamos aqui saímos de nossas casas para vir aqui. Eu parto do princípio que houve um mínimo de intenção de vir aqui para te adorar. Talvez ao longo do percurso de casa para cá, seja aqui do lado, como é o caso da casa pastoral, ou alguns quilômetros, como é o caso de alguns irmãos. No trajeto, talvez nós tenhamos nos desviado em termos de atenção, e a nossa intenção acabou não correspondendo. A gente chegou aqui, sentou, talvez tenhamos cantado, talvez tenhamos lido a Bíblia, talvez tenhamos orado, talvez estejamos orando agora, inclusive. Mas é muito possível que ao longo do culto, nós tenhamos pensado no que vamos comer daqui quando sairmos. Onde vamos? O que é que a gente vai fazer? O passeio, a saidinha, alguma coisa nesse sentido. Ou amanhã, que a gente tem que fazer, tem que levantar cedo, tem que ir para trabalhar, tem que estudar, tem que fazer alguma coisa, tem que comprar, tem que mexer, tem que limpar, tem que arrumar. E isso durante o culto que a gente estava aqui prestando ao Senhor. Um dos problemas é que não existe equilíbrio nisso. Porque quando nós estamos lá, no fazer, no realizar, nós não podemos te cultuar como a gente poderia te cultuar aqui. Então há um desequilíbrio. O conteúdo do culto que nós prestamos ao Senhor, de alguma forma, está corrompido.
A nossa oração nesta noite é para que nós repensemos algumas coisas. Uma delas, o que nos motiva a sair de casa para vir para a igreja. A segunda é o posicionamento que nós temos aqui dentro da igreja, ou no local de culto. E o terceiro, o que, é que a gente faz com o que a gente fez aqui no dia a dia, em relação à nossa oração. O que, é que a gente faz com essa oração que a gente acabou de fazer amanhã no dia a dia. O que, é que a gente faz com o hino que nós acabamos de cantar e que cantaremos daqui a pouco, para o dia a dia. O que, é que a gente faz com isso? Ajude-nos a, nesse repensar e reanalisar os fatos, mudarmos o nosso comportamento. Se estamos aqui, possamos aqui dar o melhor da nossa atenção, o melhor da nossa intenção para te louvar e te bendizer. Ajude-nos nisso e abençoa-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.